Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarão os vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. A segunda leitura, São João dá a mais simples e ao mesmo tempo a mais profunda definição de quem é Deus. São João diz que Deus é amor. Antes de entrarmos na reflexão, uma pergunta, e uma pergunta a todos nós: qual a imagem que você tem de Deus? Qual a imagem que você criou ao longo da sua vida de Deus? Se alguém perguntasse diretamente a você, qual seria a sua resposta? Quem é Deus para você? E não adianta a gente repetir o que São João definiu: Deus é amor. Estamos falando daquilo que está no mais profundo do seu ser, da sua vida. Sabe por quê? Na verdade, a nossa vida responde quem é Deus. Por quê?
Se você é uma pessoa que tem medo de Deus, você pode ter certeza que Deus nunca foi amor na sua vida. Se você é uma pessoa que se sente sempre culpada por causa dos pecados, e é uma pessoa triste por causa das culpas, Deus nunca foi amor na sua vida. Por isso, não vou demorar muito, mas eu queria partilhar com vocês exatamente a partir dessa dimensão Deus, amor, a partir das 3 leituras que são apresentadas para nós nesta liturgia da palavra. E a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês é como é que esse amor se manifesta. Espero ser feliz no exemplo e depois quero que vocês tentem entender bem. De repente, 30 pessoas num ônibus. Acontece um grande acidente, 29 pessoas morrem e apenas uma fica viva. Aí essa pessoa vira e diz: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me ama e salvou a minha vida. E os outros 29, Deus não ama? É um questionamento muito forte para nós. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Deus é amor e Ele se manifesta a todos, para todos. E as circunstâncias humanas que vai acontecendo na nossa vida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque não tem nada a ver com Deus. Deus cuida de nós, sim, Deus olha para nós, mas o seu olhar é um olhar sempre amoroso, olhando para tudo e para todos, e derramando o seu amor para todos. A prova está nessa primeira leitura, que é Atos dos Apóstolos, narra o Pentecoste pagão. Talvez para nós isso já seja um escândalo. Por quê? Como é que pode Deus se manifestar para os pagãos? De repente está ali os apóstolos, aquela experiência do Cristo ressuscitado, fervorosos, uma fé extraordinária, e de repente São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, narra que Deus derramou o seu amor também para os pagãos. Se você tiver oportunidade, nós não vamos ter tempo aqui, mas se você tiver oportunidade, leia todo o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos e tenta imaginar as duas pessoas mais importantes desse capítulo: Cornélio, centurião romano, pagão, e Pedro. Na vida desses dois homens existe uma grande abertura. Cornélio, pagão; Pedro, judeu convertido. Há uma abertura muito grande desses dois, e por isso mesmo Deus derramou a sua graça, o seu amor, através do Espírito Santo. São Tomás de Aquino, ele diz uma coisa profunda dentro da teologia, que muitas vezes nós cristãos católicos desconhecemos. A graça supõe a natureza. O que significa isto? Significa, se não houver o mínimo de abertura para Deus, Deus não faz nada. E não é que não faz porque não pode, não faz porque eu não quero. Só tomando 2 versículos da primeira leitura, olha que coisa bonita. Pedro dizendo diante do Pentecostes pagão, ele vai dizer assim: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Porém, olha o critério: para que o amor, e nós entendemos que o Espírito Santo é a plenitude do amor de Deus,
para que ele seja derramado, basta que a pessoa faça o quê? Teme e pratica a justiça. O que é temor a Deus? Não é medo de Deus. Temor a Deus é reconhecer Deus como Deus. E o que praticar a justiça? É viver tudo o que está ao nosso alcance para ser a melhor pessoa do mundo. Isto é praticar a justiça. Nós falamos que Deus é todo poderoso, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus tudo pode. Aí vem São João e vai dizer assim: Deus se manifesta a nós de uma forma que é para nós, como era para os gregos, como era para os judeus, um escândalo. Porque segundo São João, Deus manifesta o seu amor de uma forma muito frágil, pela encarnação e pela morte na cruz. É um escândalo. Deus, que é Deus, só para a gente entender, ele sai do lugar dele e assume essa condição humana, a nossa carne. Assumiu tudo que é nosso, menos o pecado. Sentia fome, sentia dor, sentia tristeza, sentia decepções, essas decepções que nós sentimos, quando os discípulos também, a traição de Pedro, a traição de Judas, Jesus sentia tudo isso, assumiu tudo o que é nosso, menos o pecado. Isso é um escândalo. Esse é o escândalo do amor que Deus tem por cada um de nós. A cruz é outro escândalo. Como é que pode Deus morrer na cruz? Vocês sabem muito bem que nessa época de Jesus, ele não era o único, não foi o único a crucificado. Todos os bandidos, todos os homens maus daquela época, eles morriam na cruz. Eles eram pregados na cruz. A pena de morte era a cruz. E uma pessoa que era pregada na cruz, todo mundo olhava e dizia assim, né? Está vendo o que você fez? Desculpa usar a expressão aqui, mas é a expressão forte da teologia, que quem morresse na cruz, morria como um maldito. Ou seja, alguém que era excluído completamente de tudo e de todos. Deus morreu na cruz. É um escândalo. É o escândalo do amor que Deus tinha e tem pela humanidade. Os dois versículos da carta de São João são interessantíssimos quando ele fala do amor. Olha como é que Deus manifesta o seu amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Primeiro, enviou o seu Filho ao mundo, em encarnação. Logo em seguida, ao finalzinho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz. Quando tomamos o Evangelho, São João, ele vai mais além ainda no Evangelho. Primeiro, versículo 11. O que São João diz nesse versículo 11? Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Um pouquinho antes desse versículo, não precisa colocar, mas São João está convidando a sua comunidade a permanecer em Jesus. E vai dizer assim: quem permanece em Jesus tem vida plena, tem alegria plena. O que é alegria plena no Evangelho de São João? Uma pessoa que subiu uma escada, degrau por degrau, atingindo dia após dia uma maturidade psíquica e maturidade espiritual. Alguém que foi experimentando Deus dia após dia e se tornou alguém maduro na fé e maduro na sua vida.
Eu já disse isso aqui, mas repito de novo. Maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade é um processo interior. Não sei se deve ter psicólogo aqui, né? Se eu estiver falando alguma besteira, no final da missa você me procura. Maturidade significa a pessoa entrar dentro dela mesma, reconhecer seus erros, suas limitações, mas também suas virtudes, e seguir cada dia degrau por degrau. Vida plena ou vida alegre, felicidade plena, que fala São João, não tem nada a ver uma pessoa que vive por aí sem problema nenhum, sem dificuldade nenhum, sem conflito, não é nada disso. Pessoa que acredita nela mesma e é capaz de subir degrau por degrau para se tornar uma pessoa mais madura na vida e na fé. Quando que essa maturidade vai acontecer de uma forma definitiva? Quando? Quando? Eu estou perguntando para vocês. Quando? O dia que você se deparar diante de Deus e você enxergar, como fala São Paulo, não mais por um espelho, mas quando você olhar Deus face a face, então você pode dizer para você: me tornei uma pessoa plenamente madura. Versículo 13. Um modo de definir como é que é o amor cristão. O amor cristão. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus. Essa é a definição do amor cristão. O restante pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor cristão. O amor cristão é aquele que dá a vida pelos seus amigos. E como continuação, versículo 15, essas frases que estão em vermelho: não vos chamo servos, vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Olha que coisa bonita. O amor não escraviza, mas o amor liberta. Isso aqui é muito libertador. E por que é libertador? Jesus está dizendo assim: olha, não quero ninguém aos meus pés me servindo como se eu fosse um rei e vocês fossem súditos, mas eu quero amigos. Há uma coisa muito interessante da última frase, que Jesus vai dizer assim: eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Em outras palavras, Jesus ele não reservou nenhum segredinho para deixar a gente preso, amarrado a Ele, com medo dele. Nenhum segredinho. Vocês sabem muitas vezes o modo como nós manipulamos as pessoas? Vocês sabem, não? Existem vários modos de nós manipularmos as pessoas, mas existe um modo muito especial da gente manipular as pessoas: reservando alguns segredinhos. Faz isso, porque senão Deus não reservou nenhum. Então, aí aproveitando até Nossa Senhora de Fátima, hoje Nossa Senhora de Fátima, mas as aparições de Nossa Senhora, pelo menos aquelas que são aprovadas pela igreja, Maria não fala nada demais. Não fala nada demais, não acrescenta em absolutamente nada sobre a encarnação e sobre a presença de Jesus no mundo. Por quê? Não tem mais segredo. Por isso é bom a gente pensar: o amor liberta, o amor não escraviza. Lá na missa de sexta-feira no setor, eu dava um exemplo, e permita usar esse exemplo de novo. Casal de namorado. Tem algum casal de namorado aqui? Namorado sim? Tem, né? Tem. Ou não tem mais? Tem. Quando está namorando, eu te amo. Eu te amo, meu amor. Mas de repente vai, né? Noivado, casa.
Ó, você vai fazer somente o que eu quero. Você vai fazer somente o que eu gosto. Gente, vai dizer que se essa pessoa ama nada. O amor não escraviza. O amor liberta. Pelo amor de Deus. Ciúmes. Bom, em primeiro lugar, ciúmes todo mundo tem. Até o padre tem. Eu tenho ciúmes da comunidade. Eu tenho ciúmes das pessoas. Ciúmes todo mundo tem. Não adianta alguém com a falsa santidade de dizer, não tenho ciúmes. Mas se o ciúmes for doentio, se eu achar que o outro é posse minha, então você me desculpa, mas você não ama. Você escraviza. O amor é sempre libertador. E para terminar, para não demorar muito, mais um versículo, que é o versículo 16, que diz assim: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto. Olha como o amor é libertador. Por que Deus nos escolheu? Para que a gente vá, não fique preso a Ele, como escravo. É para ir mesmo. E é para fazer o quê? É para produzir fruto. É para produzir amor. Parece estranho isso, mas é o seguinte, olha. Todos nós temos dentro de nós o amor. Todos nós. E não dá para medir, e ninguém vai fazer isso, porque ninguém precisa fazer isso, medir a quantidade de amor que você tem dentro de você. Mas nós só sabemos de uma coisa: eu posso multiplicar o amor que eu tenho dentro de mim. Eu posso multiplicar o amor que eu tenho dentro de mim para com Deus, para comigo mesmo e também para com os outros. E eu só termino mesmo para valer, porque eu lembrei de uma coisa muito interessante. Só é possível amar a Deus e amar as pessoas se você amar a si mesmo. Então uma pessoa que olha para o espelho e fala assim, eu te odeio, acha que não vai amar ninguém. Não, gente, é uma coisa muito simples, mas é real isso. Você tem que dizer para você mesmo, isso não é ser egoísta não, eu me amo do jeito que eu sou. Se é bonito, se é feio, isso não interessa. Eu me amo. Se você tem muitos defeitos ou poucos defeitos, não interessa. Se você tem um gênio forte, ou se você é mais amável do que os outros, não interessa. Mas o princípio do amor para com Deus e para com os outros, necessariamente tem que passar pelo amor a si mesmo. Vamos ficar em pé e vamos fazer a oração da comunidade, apresentando no coração de Deus nossas preces